Então, eu vou falar sobre, depois da introdução do Marcelo, que foi bastante geral, eu vou me deter num ponto bastante específico. Pode parecer até preciosista de tão específico, né? Vocês têm a tradução com vocês da primeira ode olímpica do Mauro Faustino, que são esses números 1, 2, 3, 4, e vai até na quarta coluna, até o comecinho da quarta coluna. Depois tem outras traduções dos primeiros versos e tem outros exemplos de priamel ou de preâmbulos, de introduções. Eu vou me deter especificamente nos 7 primeiros versos, tá certo? Pode parecer uma coisa um pouco preciosista demais, uma coisa um pouco de filólogo demais, não é? Mas vai ser um comentário miúdo sobre esses 7 primeiros versos daqui, que vão até... Na verdade, são mais que 7 versos aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As 9 primeiras linhas na tradução do Mauro Faustino, que não obedecem às mesmas linhas do Píndaro, tá? Até onde ele diz, mais cantável que Olímpia, 2 pontos, tá certo? Eu vou me descer nesses 7 primeiros versos aqui, e o pano de fundo da minha apresentação vai ser como é que a gente pode fazer um poema de 2.500 anos ser vivo para a gente ainda, né? E eu vou ter como um pouco como mote umas palavras que o Haroldo de Campos escreveu quando ele publicou uma tradução de uma ode pítica do Píndaro, e que está no livro dele, A Arte no Horizonte do Provável. E ele começa ali, o artigo chama Píndaro Hoje, e é a introdução para essa tradução que ele fez dessa ode pítica, e ele fala assim: naturalmente, o Haroldo de Campos falando, né, esta tradução que ele vai apresentar, esta tradução não é para filólogos, né, e comentar assim, miudamente esses 7 primeiros versos pode parecer um exercício de filologia apenas, né? Então eu estou tomando uma posição que parece ser alvo dessa crítica aqui do Haroldo de Campos, né? Naturalmente, essa tradução não é para filólogos ensimesmados em suas especialidades, como em tumbas de chumbo, indesejosos do comércio com os vivos. É uma tradução, a que ele vai fazer, não é essa do Mauro Faustino que vocês têm aqui também, tá certo? É uma tradução para os que se interessam por um texto de poesia como poesia, e não como pretexto para considerações sapientes em torno do autor e de sua obra, ou para escavações de paleologia linguística, coisas todas essas úteis e necessárias, respeitáveis como as que mais o sejam, mas que em si mesmas nada têm a ver com a função poética do texto, tá certo? O Haroldo de Campos ele tem um certo pendor de polemista, tá certo? É que ele tá atacando esse trabalho que eu pretendo fazer aqui, né? Naturalmente vou me defender e mostrar que esse trabalho que eu vou fazer aqui não tem nada de ser uma coisa de alguém que está numa tumba de chumbo indesejoso de comércio com os vivos. Eu acho que esse trabalho de filologia, ele também vai recuperar a função poética do texto. É claro que é um debate antigo, né? E eu acho que, de certo modo, é um debate falso também. Eu acho que o poeta, quando a gente pega, às vezes, as traduções dos poetas, mesmo a tradução do Mário Faustino, que eu apresentei para vocês, eu acho ela muito interessante, eu acho ela muito boa, muito bonita de se ler. Mas ele não fez nem do original grego, né? Por outro lado, eu acho que todos nós reconhecemos essa habilidade nos poetas de recuperarem alguma coisa indizível ali na poesia quando eles fazem a tradução. Mas eu acho que também a escavação paleológica, eu acho que o comentário linguístico, ele também pode se dar muito em função da recuperação dessa beleza do texto, né? E o que eu vou tentar fazer aqui é ler esses 7 primeiros versos, apresentando algumas interpretações usuais desses versos, tá certo? Eu vou apresentar uma outra interpretação para a qual a gente tem que prestar atenção numa certa função poética, como diz o Haroldo de Campos aqui, né? Uma certa eficácia estética para conseguir entender exatamente o que esses versos estão querendo dizer. Bom, então, minha palestra não tem então um caráter acadêmico estrito, né? Eu
não estou achando que eu estou falando para um especialista em Píndaro, né? Ainda que a interpretação que eu vou propor, até onde eu conheço, ela é mais ou menos inédita, tá certo? Eu então vou introduzir o poema de Píndaro, lendo com vocês pelo menos essa primeira coluna aqui do Mário Faustino. Eu não vou ler as 4 colunas, mas de qualquer jeito vocês têm o texto, tá certo? Isso ia tomar muito tempo, e depois vou me concentrar exatamente nessa abertura daqui, tá? Então, na tradução do Mário Faustino, que eu passo a ler agora, né, da primeira ode olímpica, ele começa lá: água, o primeiro dos bens, mas ouro, chama acesa na noite, ofusca os tesouros inteiros da altiva opulência. Queres, alma minha, cantar os jogos? De dia não busques além do sol, no ar deserto, estrela mais ardente, nem liça mais gloriosa, mais cantável que Olímpia. De lá, até aí é a abertura, tá certo? É até aí que eu vou comentar. De lá vem a canção que estica as cordas nos corações peritos em celebrar-te, filho de Cronos. E eles vêm por todos os caminhos rumo à mesa repleta de Hierão. Hierão é aquele que vai ser celebrado pela vitória que ele teve num certame olímpico, tá? Hierão, manejador do cetro da justiça na Sicília fecunda e ceifeiro de todas as virtudes em seus caules mais altos, e que sabe crescer com sua fama pelo esplendor da música, enquanto nos deleita em mesa amiga. Anda, tira do gancho a lira dórica, se ainda tens o coração domado pela cáris de Pisa, glória de Ferênicos. Ferênicos é o cavalo que ganhou a corrida, tá? Ferênicos, quando esse disparou, sem chicote, nas margens do Alfeu, rumo à vitória do rei de Siracusa, amador de cavalos. Seu renome esplende nessa terra de homens fortes, onde Pélops, o Lídio, foi morar. Pélops, por quem se apaixonou Poseidon, o que cinge firme a terra, quando Cloto o retirou do vaso puro, o ombro marfim luzindo. Grandes maravilhas e verdadeiras estas, porém, quantas fábulas enfeitadas de mentira encantam nossas mentes para lá da verdade. Bom, isso daí foi a primeira parte do poema, né? O próprio Mauro Faustino, quando ele quando ele apresentou essa tradução, que foi num suplemento dominical do Jornal do Brasil, em 3 de novembro de 1957, ele próprio fala: a tradução foi feita a partir da inglesa de Richmond Lattimore, em verso livre, e da francesa de Aimé Puer, em prosa. Sem saber grego e sem ser um metrificador, o tradutor, ou seja, o próprio Mário Faustino, a tentar o impossível, reproduzindo em português o mais complicado dos versos gregos, preferiu traduzir Píndaro em linguagem e versificação as mais atuais a seu alcance. Foi adotada, por outro lado, a orientação de alguns tradutores, inclusive de Lattimore, segundo a qual há muito de irônico nesta ode de Píndaro, mais jocosa do que pensam muitos. Veja, eu quero me concentrar aqui exatamente nessas 9 primeiras linhas que correspondem aos 7 primeiros versos, né? Então, água, primeiro dos bens, mas ouro, chama acesa na noite, ofusca os tesouros inteiros da altiva opulência. Queres, alma minha, cantar os jogos? De dia não busques além do sol no ar deserto, estrela mais ardente, nem liça mais gloriosa, mais cantável que Olímpia. Nessa introdução, que a filologia alemã chamou de Priamel, ou Priameu, que é preâmbulo, e esse nome é um nome do século XIX, não um nome conhecido pelos gregos, tá certo? A gente tem 3 segmentos. O primeiro diz respeito à água, primeiro dos bens. O segundo se refere ao ouro, mas ouro, chama acesa na noite, ofusca os tesouros inteiros da altiva opulência. E o terceiro se refere àquilo que será objeto do poema, os Jogos Olímpicos e a vitória de Hierão, né? Então o terceiro é: queres, alma minha, cantar os jogos? De dia não busques além do sol no ar deserto,
estrela mais ardente, nem liça mais gloriosa, mais cantável que Olimpo. Esse tipo de preâmbulo, esse tipo de priamel, ou priameu, aparece em outros poemas da antiguidade, né, a título de introdução. Por exemplo, nesse início do fragmento 16 de Safo. Esse fragmento 16 de Safo está na última coluna, onde está ali outros exemplos de priamel. Tá? Safo, fragmento 16. Então, na tradução da professora Juliana Ragusa, que vai dar uma palestra no próximo encontro, esse fragmento da 16 da Safo tem essa mesma estrutura de priamel, que é a seguinte: uns renque de cavalos, outros de soldados, outros de naus, dizem ser sobre a terra negra a coisa mais bela. Mas eu, o que quer que se ame. Aqui a gente também tem uma enumeração, tá certo? Ali, como a gente tinha água, ouro e Jogos Olímpicos, aqui a gente também tem uma enumeração, né? Alguns gostam de cavalos, outros gostam de soldados, outros dizem que a coisa mais bela na Terra Negra são as naus. Mas eu digo que é o que quer que se ame. Você tem ali uma enumeração também, como nesse priamel. Claro que o priamel, a abertura do Píndaro é muito mais elaborada, mas esse daí seria um outro exemplo de priamel. Ou nesse outro trecho aqui do Teógenes, que é o último trecho da quarta linha também. Ele fala assim: o mais justo é o mais belo, o melhor é a saúde, mas o mais prazeroso é obter o que se deseja. Tá? A gente tem uma enumeração ali também, tá certo? Os preâmbulos, e aí começa uma parte de crítica literária um pouco mais filológica, um pouco mais dura, né? Os preâmbulos são tradicionalmente classificados como analógicos ou antitéticos, ou seja, os elementos eles se relacionam através de uma analogia estrita, ou existe em algum momento uma antítese entre eles, tá certo? Quando existe alguma antítese entre eles, você coloca ele como antitético. Quando existe uma analogia estrita, você classifica eles como analógicos. Essa classificação também é dos filólogos, não é uma classificação do mundo grego, né? Nos preâmbulos analógicos, há uma continuidade entre os elementos que se constrói pela semelhança entre eles. Sendo que, se existe um elemento mais valorado, essa valorização não se dá em detrimento dos outros elementos. Essa valoração maior de um dos elementos não exclui os outros elementos também mencionados. Tal parece ser o caso do priamel do Teógenes, tá certo? Que esse último daqui. Esse seria um priamel construído por analogia. Nas palavras de Douglas Gerber, que escreveu um livro inteiro sobre a Ode Olímpica Primeira, analisando esse preâmbulo do Teógenes, ele fala assim: não há nenhuma sugestão de que a obtenção do que se deseja é preferível à aquisição da justiça ou da saúde, tá certo? Quando você fala assim, o mais justo é o mais belo, o melhor é a saúde, mas o mais prazeroso é obter o que se deseja. Você não está dizendo que você recusa o que é o justo e que você recusa o que é o melhor, mas quer o que se deseja. Na verdade, os três estão no mesmo nível e você simplesmente dá uma ênfase maior no último, né? Ele fala que em passagens como essas, o último item mencionado é aquele ao qual o autor quer especialmente dar mais peso, sem que ele exclua os outros elementos mencionados. E de fato, uma evidência de que entre esses três elementos aqui, a ênfase colocada sobre o último não implica a eliminação dos outros, é o fato de que Aristóteles usa esse fragmento do Teógenes para ilustrar uma tese sua a respeito da felicidade humana. Segundo Aristóteles, não há necessidade de apartarmos assim os bens, aquilo que é belo, aquilo que é melhor e aquilo que é prazeroso, como faz o fragmento de Teógenes. Todos eles estão presentes e juntos na felicidade humana. Quer dizer, aquilo que estava apartado sem uma valorização maior ou sem uma valoração exclusiva de um dos elementos, tá certo? Para Aristóteles está junto na felicidade humana, tá certo? É uma prova de que os três elementos estão ali, que o próprio Aristóteles leu isso daqui como um preâmbulo analógico, não como um preâmbulo antitético, tá certo? No caso dos preâmbulos antitéticos, agora não dos analógicos, segundo Gerber, o autor
opõe sua preferência própria, particular, à preferência de outros. Assim, o preâmbulo antitético elege um entre os elementos citados à exclusão dos outros. No caso do Priamel de Safo, aquilo que se ama, não é isso? Mas eu o que quero que se ame. Esse é o fim do Priamel da Safo, né? Aquilo que se ama é preferível aos cavalos, aos soldados e às naus, tá certo? Então existe aí uma preferência que exclui os outros elementos. Então existe ali uma antítese que exclui os outros elementos, tá certo? Se a gente for isso é uma espécie de instrumento retórico, tá certo? Que, por exemplo, que eles talvez não reconhecessem com toda essa minúcia e toda essa minúcia classificatória, né, da filologia, da nossa filologia, mas que, por exemplo, está ali, se vocês forem ver, na primeira ode do Horácio, né? O Horácio, quando escreveu suas odes já no mundo latino, 500, 600 anos depois do Píndaro, faz ali, as suas odes são principalmente inspiradas em modelos gregos, não é? E na primeira ode dele, é uma ode que tem um formato de um grande preâmbulo, de um grande priamel. Ele fala assim: alguns gostam de colher a poeira olímpica nas rodas dos cavalos, outros gostam das naus, outros gostam da turba dos romanos e suas politicagens, outros gostam disso, daquilo, daquele outro, mas eu gosto da poesia lírica e vou fazer poesia lírica. Essa é a introdução, é a primeira ode de todo o seu livro, de todos os seus 3 livros de ode, que depois ela adicionou um quarto, né? Então isso é toda uma amplificação dessa estrutura do preâmbulo aqui. Então, ainda que na antiguidade a gente não tivesse ou até onde eu conheço, a gente não tem uma teoria elaborada a respeito desses preâmbulos, né? Eu acho que é justo a gente dizer que eles reconheciam isso como um artifício teórico que eles usavam, né? E veja, quando a gente fala de antitético, de analógico, eu acho que a gente tem que recuperar por trás desse furor classificatório, né? A gente tem que recuperar, na verdade, o que aqui exatamente a Safo está querendo dizer, o que o Teógenes está querendo dizer, não é? Eu acho que é isso, mais importante do que a classificação, é saber o que está por trás da classificação e como é que a classificação pode nos ajudar a entender o poema, né? Quer dizer, e veja, essas classificações entre analógico e antitético, naturalmente elas são sujeitas a polêmicas, né? Tem gente que vai achar que esse Priamel daqui é analógico, tem gente que vai achar que esse Priamel é antitético. E a minha pergunta que eu quero colocar para vocês, esse preâmbulo aqui do Píndaro, ele seria um preâmbulo antitético ou ele seria um preâmbulo analógico? Existe ali um elemento que está sendo valorado com a exclusão dos outros, ou existe um elemento, ou existem todos os elementos no mesmo nível, ou eles estão em estreita relação de analogia, né? Na verdade, daí a gente vai ter que entrar no poema e vai ter que ler o poema com um pouco mais de cuidado, mas essa é a pergunta que me orienta. E para adiantar minha resposta, eu acho que ele não é nem antitético nem analógico, tá certo? Eu acho que ele é alguma coisa um pouco mais bonita do que isso, não é isso? E para recuperar essa beleza, eu vou ter justamente que ver uma certa função poética dos elementos aqui, né? Remontando lá o texto do Haroldo de Campos, né? E saber dessa função poética dos elementos aqui vai me permitir justamente entender a beleza desse poema aqui, tá certo? Porque, então, eu não estou aqui indesejoso, como diz o Haroldo de Campos, indesejoso do comércio com os vivos. Pelo contrário, eu estou usando aqui de todo esse aparato teórico justamente para conseguir fazer reviver a beleza do texto, né? Então eu acho que essa antítese do Haroldo de Campos ali se deve mais a um certo furor de polemista do que exatamente a uma coisa bem fundamentada, tá certo? Muito bem.
eu só queria me acautelar contra uma objeção, né? Eu coloquei aqui, falei das categorias antitético e analógico, né? Mas certamente elas não são completamente excludentes. E pelo contrário, necessariamente há um trânsito entre elas, há um comércio entre elas. Elas não são categorias completamente estanques, né? Esse trânsito, esse comércio, não é algo que pode ser eliminado, nem é um defeito da categorização. Quando nós enfileiramos elementos, há entre eles semelhanças e diferenças, né? Se eles são elementos, não são identidades, naturalmente você tem semelhanças entre eles, você tem diferenças também, né? Se nós enfatizamos as semelhanças, ou se a própria série deixa evidenciar antes as semelhanças, nós temos uma sequência organizada por analogia. Mas nós também podemos enfatizar as diferenças. E nesse caso, aquilo que parecia estar organizado por analogia pode se mostrar como organizado por diferenças. Isso é intrínseco ao jogo das semelhanças e diferenças, né? E isso naturalmente dá origem a diferentes interpretações. Veja, esse mesmo Priamel da Odisseia Olímpica 1, que o Gerber acha que é um Priamel analógico, né? Existe um outro estudioso que achou que esse Priamel seria um Priamel antitético, né? Para o Gerber, como é que se constrói a analogia? Para o Gerber, esse comentarista, ele diz que em cada um dos seus 3 segmentos, vamos lembrar, a água, o ouro e os Jogos Olímpicos. Em cada um desses 3 segmentos é apresentado algo que é excelente no seu campo. A água é o melhor, né? O ouro é o melhor dos metais e os Jogos Olímpicos são os melhores entre os Jogos Atléticos na Grécia, né? Porque você tinha os Jogos Olímpicos que eram colocados em Olímpia, você tinha os Jogos Istmicos, você tinha os Jogos Píticos, você tinha vários jogos ali. Então ele acha que o melhor dos jogos é os Jogos Olímpicos, naturalmente porque ele está louvando o Hierão que cantou, que venceu nos Jogos Olímpicos. E foi o Hierão que contratou ele para fazer o verso, tá certo? E aí existem alguns problemas, né? Primeiro, que o poema não deixa claro qual é a esfera em que a água é excelente. Quando a gente fala assim, na tradução do Mário Faustino, água, primeiro dos bens, isso daqui já é uma interpretação. Porque em grego está escrito assim, a água é a melhor coisa, a água é o melhor, né? Então, o melhor é a água, seria mais ou menos essa a tradução. Melhor do que ou melhor entre o que. E o Gerber sugere como complemento que a água é o melhor de tudo, não é? Mas um outro estudioso diz que talvez exista um campo específico sugerido. Já que o ouro é comparado aos bens, talvez a água seja o melhor entre os elementos naturais. Talvez, né? A analogia estaria assim construída. A água com o melhor dos elementos naturais, ou a água com o melhor que tudo, o ouro com o melhor riqueza, com o melhor das riquezas, o melhor dos bens, e os Jogos Olímpicos como o melhor dos jogos. Essa seria a analogia que estrutura esse Priamel, tá? Mas há outras interpretações. Esse classicista, um outro classicista alemão chamado Krölling, diz desse início o seguinte, e veja que aí a nossa questão não é categorização, mas como é que a gente vai interpretar isso daqui, tá certo? Píndaro dá a impressão de que não estaria muito certo sobre o tema da sua canção, perguntando-se em segredo, o que afinal é o melhor, o que merece ser louvado? E o preâmbulo responde a isso e nomeia uma série de temas e Píndaro acolhe o último deles, tá certo? Então veja que esse Krölling, ele tem uma interpretação diferente do poema. Ele interpreta o poema como se o Píndaro tivesse em dúvida. O que eu vou cantar? A água? Eu vou cantar o ouro? Não, eu vou cantar os Jogos Olímpicos, é isso que é importante. Então veja, para o Krölling, se a gente aceitar essa interpretação, a gente estaríamos colocando esse Priamel na categoria dos preâmbulos antitéticos, não é isso? Então eu não vou cantar nem a água, não vou cantar o ouro, mas vou cantar os Jogos Olímpicos, não é isso? Devo louvar a água, devo louvar o ouro, então ele se decide a louvar os Jogos Olímpicos.
isso mostraria uma preferência dele à exclusão dos outros dois temas, né? Como decidir entre uma interpretação e outra? Se nos mantivermos no âmbito estritamente acadêmico, quer dizer, no âmbito do comentário erudito, haverá teses e mais razoáveis ou menos razoáveis, mais fundamentadas ou menos bem fundamentadas, mas no limite a questão seria praticamente indecidível, me parece. Tanto é que o poema continua recebendo os mais variados comentários, né? Foi comentado desde que é louvado e comentado 2.500 anos e continua sendo comentado sem que você chegue a uma decisão. E nesse sentido, o tradutor ele tem uma vantagem sobre o erudito, né? Porque o tradutor fala assim, não, eu quero essa interpretação daqui porque eu acho ela a interpretação, o poeta, né, o poeta tradutor tem essa vantagem, né? Eu acho essa interpretação a interpretação melhor, eu acho que ela é mais bonita, né? Então ele consegue decidir ali, mas não de uma maneira completamente racional, né? O Gerber, por exemplo, argumenta que Píndaro não poderia de maneira nenhuma, só para dar um exemplo dos debates entre os acadêmicos, né? O Gerber não poderia de maneira nenhuma colocar os Jogos Olímpicos em um nível mais alto que a água, algo requerido para a vida, nem que o ouro. Mas esses argumentos me parecem definitivos, né? O próprio Gerber cita 8 motivos pelos quais se pode dizer que a água é melhor entre os antigos, né? E entre eles está o fato de que a água é a mais útil das coisas. A comparação entre a utilidade de água e a excelência dos jogos pode ser o contraste pretendido, de forma que, talvez não como Kröling pretenda, mas os Jogos Olímpicos sejam preferidos à água por sua excelência, né? Eu acho que o que nos leva a decidir entre uma interpretação e outra é a consideração sobre a eficácia poética das imagens, né? Na avaliação da eficácia poética do poema, ou da função poética, como coloca ali o Haroldo de Campos, né, entra em jogo um elemento subjetivo e que, portanto, está ausente no comentário erudito. Uma vez que o estudioso tem sempre que dar razões fundamentadas para as suas posições, e o apelo à subjetividade não é uma razão fundamentada. Mas para o tradutor de poesia e para o leitor, a consideração sobre a eficácia poética e sobre a beleza do poema é fundamental. Eu acho mais bonito o poema tal como ele surge da interpretação do Gerber do que o poema tal como ele surge da interpretação do Kröling. Quer dizer, a ideia de um Píndaro que oscila entre louvar a água e o ouro e por fim se decide a cantar os Jogos Olímpicos, para mim é menos interessante do que a teia de relações que se constitui entre a comparação entre entre a água, o ouro e os Jogos Olímpicos, não é isso? O que me leva a decidir, enfim, é que eu acho mais interessante o poema dessa forma, né? E esse achar mais interessante, existe ali um elemento subjetivo, mas que está informado com todo um instrumental filológico aqui, né? Por todo um instrumental interpretativo, né? Agora, com essa noção de eficácia poética, eu quero voltar à introdução da Ódia do Píndaro e lê-la de uma maneira um pouco mais profunda, né? Então, por enquanto, a interpretação do Gerber, que acho que é um Priamel analógico, que eu vou colocar como a mais razoável, a mais interessante até agora, mas eu vou me colocar contra ela também, né? Eu acho que a classificação do Priamel em analógico antitético, e parece que as interpretações se inclinam a ver nele um Priamel antes analógico, né? Quer dizer, a maioria dos comentadores acha que ele realmente é analógico, não esgota seu sentido e não esgota tudo o que podemos dizer dele. Isso é algo do qual os estudos não discordam. Todos são unânimes em afirmar que ele é bem mais complexo, esse Priamel, do que o Priamel da Safo ou o Priamel do Teógenes, que vocês têm no folheto, tá certo? Não existe ali apenas uma enumeração, como nos outros dois, né? Uns dizem cavalos, outros dizem soldados, outros dizem naus, mas eu digo que o melhor é aquilo que se ama. Você tem ali uma enumeração simples dos elementos. No outro também, né? O mais justo é o mais belo, o melhor é a saúde, mas o mais prazeroso é obter o que se deseja. Você também tem ali os 3 elementos, sendo que o último é um pouco mais enfatizado. Nesse preâmbulo do Píndaro, você não tem essa estrutura simples. Ele fala lá, água, o melhor. Aí ele é lacônico. Mas, quando ele começa a falar sobre o ouro, ele já faz uma comparação. O ouro, como uma chama acesa na noite, ofusca os tesouros inteiros da altiva opulência, tá certo? Não existe ali simplesmente a citação do ouro,
mas existe uma comparação do ouro como um fogo que ofusca na noite, e existe ali uma valorização do ouro como, uma chama que brilha na noite, existe uma valorização do ouro como algo que ofusca os tesouros inteiros da altiva opulência, tá certo? E daí, queres cantar os jogos, minha alma? Então, de dia não busques além do sol no ar deserto, estrela mais ardente, nem liça mais gloriosa, mais cantável que Olímpia. Tá? Ainda que o último elemento seja efetivamente o mais desenvolvido, eu acho que a estrutura é muito mais complexa do que essa estrutura de abertura simples que a gente tem nos dois outros exemplos, tá certo? Essa complexidade, ela se constrói por um mecanismo de ampliação. Observe-se que cada segmento é mais elaborado que o outro. Enquanto da água se diz laconicamente que ela é a melhor coisa, do ouro é dito que ele se distingue dessas riquezas e ainda se propõe uma comparação para ele. Esse seria como o fogo que reluz na noite. E eu quero chamar a atenção para 3 elementos ou 4 elementos significativos nessa imagem do fogo que reluz na noite, tá certo? E repara que essa imagem, ela ecoa ali no Sol, que é a estrela mais ardente que brilha no ar deserto, tá certo? Então, assim como o fogo que brilha na noite, você tem o Sol com uma estrela ardente que brilha no ar deserto. Bom, mas voltando à comparação entre o fogo e o ouro, a comparação coloca em relevo o próprio brilho do ouro, né? Segundo, o fogo que brilha na noite é um elemento que se destaca de todo o mundo circundante. E todo esse mundo está capturado pela palavra noite. Não se trata simplesmente de dizer que é o fogo que brilha no escuro, né? O fogo que brilha no escuro é simplesmente um contraste entre o claro e o escuro, né? Mas é o fogo que brilha na noite. Ele está cercado por uma imensidão que não só contrasta com ele, como também o localiza em um elemento natural que amplia o seu raio de ação, amplia a sua singularidade, tá certo? E um terceiro elemento é o verbo com o qual se diz que o fogo reluz. O verbo em grego é aito, que significa brilhar, reluzir, e que no poema está na voz média, no participo presente. Na verdade, isso daí é um comentário, não tem nenhum texto grego para vocês, né? Ele é dito aitomenon pur, um fogo que brilha, tá? E por que esse verbo é importante para mim? Porque ele tem a mesma raiz de aiter, que na tradução do Mauro de Faustino está vertido como ar, mas que poderíamos verter como éter, que é a região mais alta da atmosfera, a morada dos astros e dos deuses. O que eu estou querendo demonstrar com isso é que existe uma relação de espelhamento e de eco entre o fogo que brilha na noite e ele brilha através desse verbo aito, e o sol que brilha no éter, e esse éter tem a mesma raiz de aito, tá certo? Porque o éter, o ar, é brilhante também, tá? E no terceiro segmento, bom, isso daí no terceiro segmento, o mais longo deles, estão presentes os jogos atléticos em geral, uma comparação com o sol e a escolha entre os jogos atléticos daquele que se quer cantar, os jogos de Olímpia, nos quais Hierão ganhou a corrida de cavalos. Então veja, agora o que eu quero... E naturalmente a gente pode ter simplesmente, efetivamente, um Priamel simplesmente analógico, tá certo? Que fala assim, bom, eu vou escolher a água com o melhor dos bens, ou com o melhor de tudo, eu vou escolher o fogo, o ouro, com o melhor, a melhor das posses, né? Que ofusca tesouros inteiros de altiva opulência, e eu vou escolher os Jogos Olímpicos com o melhor dos jogos. Eu acho que é um pouco mais do que isso, tá certo? Eu acho que a mesma relação que existe entre o ouro que brilha na noite e que, portanto, é excelente nessa sua singularidade, que coloca ele em torno de um dos elementos da natureza, que é a noite, eu acho que esse mesmo elemento está ali no sol
que serve de comparação para os Jogos Olímpicos e que brilha sozinho no ar deserto, tá certo? Isso, na verdade, pode parecer simplesmente mais um elemento da analogia, tá? Pode simplesmente parecer mais um elemento da analogia. Ele pegou o segundo e o terceiro e construiu a analogia de uma maneira um pouco mais complexa, não é? Ele disse que o fogo ali serve de comparação para o ouro e disse que o sol serve de comparação para os Jogos Olímpicos. E esse elemento de comparação está ausente no primeiro, né? Eu acho que, na verdade, se a gente for ler o texto grego, existe uma oposição possível entre a água e o ouro. Para quem conhece grego, aquilo lá está oposto por um parmendé, né? Por um lado a água, por outro lado o ouro, não é? Então eu acho que o que ele está fazendo ali é simplesmente fazendo o seguinte, e quando você introduz a questão dos Jogos Olímpicos, essa terceiro segmento é introduzido por um dé também, tá certo? Então seria um men dé, depois um outro dé. Se a gente for lá na Bíblia das partículas gregas, né, que é o Deniston, ele fala que quando você tem esses pares men dé e você tem depois um terceiro dé, um segundo dé, o que pode existir é que aquela relação que existe entre os dois primeiros segmentos, na verdade cria uma relação lógica que vai ser a base do terceiro elemento. Então seria como se fosse assim: água, por um lado, é o melhor, mas por outro lado, o ouro, como um fogo que brilha na noite, ofusca os tesouros inteiros da altiva opulência. Assim sendo, seria uma tradução para esse dé, se tu queres cantar minha alma, os jogos, não busque outro astro, além do sol, no ar deserto, estrela mais ardente, nem liça mais gloriosa que as Olímpias. Quer dizer, a relação que se constitui entre o primeiro segmento e o segundo segmento, que ele fala assim, tudo bem, aceitemos a água como melhor, mas esse melhor é simplesmente melhor no sentido de ser abundante, de ser uma coisa sem a qual a gente não consegue viver, tá certo? Esse melhor não é o melhor da excelência do ouro, nem o melhor da excelência dos Jogos Olímpicos. Então, o que eu estou querendo propor não é uma relação analógica, mas é uma relação um pouco mais estruturada. A mesma relação que você tem entre a água e o ouro, por um lado, a água, o melhor, no sentido de que é mais abundante. Mas eu não quero isso que é comum e abundante. Eu quero aquilo que é melhor, no sentido de ser excelente. Então, por um lado, a água. Por outro lado, o ouro, que, como um brilho na noite, ofusca, um fogo que brilha na noite, ofusca os tesouros inteiros de altiva opulência. Então, essa mesma relação é a relação que vai ser estabelecida no terceiro elemento. Quer dizer, não cante os Jogos Olímpicos, que são como a água, abundantes, mas simplesmente não têm excelência. Cante o jogo olímpico, que assim como o sol deserto brilha no éter deserto, é como o fogo que brilha na noite e que também e que está sendo comparado ao ouro, tá certo? Quer dizer, a relação de exclusão ou a relação antitética que existe entre os dois primeiros elementos é o que serve de base para a construção desse terceiro segmento aqui, né? E me parece que essa leitura, no meu ponto de vista, é uma leitura mais interessante porque ela constrói uma teia de significados que é mais rica do que simplesmente uma analogia, tá certo? A mesma comparação que você tem entre o fogo, entre o ouro e o fogo que brilha singularmente no meio de um elemento natural, que é a noite, você vai ter entre a relação entre os Jogos Olímpicos e o Sol, que brilha na sua singularidade, o éter também, tá certo? Eu acho que essa relação é mais interessante. Então, voltando lá ao Haroldo de Campos, é claro, quando a gente simplesmente faz filologia por filologia, a gente falta essa finalidade, me parece, né? A finalidade do poema ali é ele ser algo jubiloso, algo de louvor
e algo que contém uma certa beleza, né, que eu identifiquei com uma certa função poética do texto ali, né. Então, essa seria a minha interpretação para essa abertura daqui, né. Ela não é simplesmente analógica ou simplesmente antitética, mas ela é um pouco mais complexa, certo? Ela é um pouco mais, escapa um pouco dessas significações da filologia ali, né. E eu acho que isso daí, ver isso daí, faz o texto, faz o próprio texto reviver 2.500 anos depois dele ter sido escrito. É isso. Obrigado.